você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 23 do segundo livro de Samuel, cujo título diz assim: As últimas palavras de Davi. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. E disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. E será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar. Porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque se lhes não pode pegar com a mão. Mas qualquer que os tocar, se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Os 37 valentes que Davi teve. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Anarita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus, este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega a Davi, à caverna de Adulão, e a multidão dos filisteus acampara no vale dos Refaíns. Davi estava então num lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor, e disse: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram à risca de sua vida? De maneira que não a quis beber. Isso fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3, e este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porém este não era o mais nobre dentre estes 3, pois era o primeiro deles. Porém
aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança, porém Benaia desceu a ele com um cajado, e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre, porém aos 3 primeiros não chegou. E Davi o pôs sobre os seus guardas. Azael, irmão de Joabe, estava entre os 30, que eram Elanã, filho de Dodô de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anototita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoita, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beerotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu. 37 por todos. Então, aqui no capítulo 23, você vê que estão relacionados os valentes que estiveram junto de Davi nos momentos que ele mais precisava. A ponto de Davi sentir sede, eles foram à cisterna de Jerusalém para buscar água, mas quando eles foram buscar esta água, aliás, Belém, na cisterna de Belém, que está junto à porta, versículo 16 diz assim: Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém. Então, quando eles chegaram com esta água para o rei beber, o rei, com tanta sede, com tanto desejo de beber, ele derramou aquela água na terra, porque ele sentiu assim um peso, um temor de beber aquela água que custou. Eles não morreram, mas eles poderiam ter morrido porque eles atravessaram o arraial dos filisteus. Veja o que é uma pessoa quando está do nosso lado, que é valente e que nos ama, corre até risco de vida para nos fazer um bem. Então Davi não bebeu aquela água. O que eu acho importante na Bíblia é ter esses nomes todos relacionados. Eu fico maravilhada com como Deus é grandioso, como Ele permitiu, Ele inspirou homens para escrever a Bíblia e chegou até nós este livro maravilhoso com estas informações gloriosas. Eu fiz uma pesquisa na Bíblia de todos os nomes próprios. Eu encontrei 1781 nomes. Esta pesquisa está no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com.
Se você desejar, vai até lá que você vai conhecer estes nomes.